pessoal, esse é mais um Time Jovem e hoje estaremos dando início a uma nova série sobre a história de alguns personagens bíblicos que nos inspiram. E para começar, estaremos falando sobre a vida de Daniel. Você já ouviu falar? Na Bíblia nós temos um livro específico que nos conta a vida deste jovem que foi temente a Deus nas situações mais difíceis que alguém poderia passar. A Bíblia nos diz que Daniel, ainda muito jovem, foi levado cativo da sua terra natal, Judá, ao reino da Babilônia, pois o Senhor havia permitido que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tomasse Jerusalém e tirasse Jeoaquim, rei de Judá, do trono. Assim, Nabucodonosor solicitou aos chefes dos eunucos que trouxesse para a Babilônia alguns jovens da linhagem real de Israel, que fossem de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências e competentes para assistirem o rei no palácio e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Dentre os jovens escolhidos, que continha todos esses requisitos, estava Daniel e mais 3 amigos, e assim eles foram morar na Babilônia. Ao chegar neste reino, tiveram seus nomes mudados, foram inseridos em um contexto de idolatria, numa cultura que estava bem distante do Deus de Israel, a quem eles serviam. Porém, Daniel assentou, considerou firmemente em seu coração que não iria se contaminar e nem comeria os manjares do rei e o vinho fino que estariam oferecidos a deuses. Nesta situação, Daniel e seus amigos passaram a se alimentar apenas por legumes e ao final do tempo de preparação para chegar à presença do rei Nabucodonosor, eram os jovens de melhor aparência. Durante todo o tempo que passaram na Babilônia, esses jovens enfrentaram muitas situações. No capítulo 2 do livro de Daniel, nos é relatado que o rei teve um sonho perturbador e mandou chamar todos os magos para que fosse revelada a interpretação do sonho. Porém, nenhum deles pôde dizer o que o rei havia sonhado e o que tal sonho significava. Diante disso, Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. Daniel e seus amigos estavam com suas vidas ameaçadas e decidiram agir da melhor forma. Foram buscar a Deus em oração. O Senhor ouviu o clamor dos jovens e concedeu a Daniel a revelação do sonho do rei. Dessa forma, a vida deles foi preservada. Em outro momento, já no reinado de Dário, Daniel foi jogado na cova dos leões. Essa talvez seja a passagem mais falada sobre a vida dele e você já deve ter ouvido. Por inveja, porque não achavam comportamentos reprováveis em Daniel, os governadores das províncias babilônicas se reuniram e fizeram com que o rei assinasse um decreto real proibindo que qualquer homem fizesse petições a outro deus que não ao rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Porém, Daniel, mesmo sabendo do decreto real, continuou a orar e dessa forma foi condenado. Porém, a história dele não termina sendo morto por leões. Neste momento de maior dificuldade, o Senhor livrou mais uma vez a sua vida. Os leões não fizeram dano algum e, ao final, o nome de Deus foi glorificado no reino da Babilônia. Com a história de Daniel, Deus nos ensina sobre cuidado, amor, fé. Nós aprendemos que tudo está sob o seu controle. Daniel foi um jovem fiel que, mesmo estando longe do seu contexto familiar, da sua família na fé, ele tinha convicção do Deus a quem ele servia e, mesmo diante das mais fortes pressões, não deixou de servir a Deus. Nas situações de dificuldade, de angústia, ele buscou refúgio no Senhor e clamava a Ele em oração. Quando tinha sua oração respondida e Deus intervia nas situações em seu favor, não usurpava a glória de Deus, mas tinha um coração grato e reconhecia que tudo o que ele tinha era de Deus. Como está escrito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por fim, na sociedade em que nós vivemos e diante de tudo que nós temos que enfrentar, nós temos em Daniel um exemplo de jovem temente a Deus que vivia a sua fé em verdade e via as maravilhas do Senhor. Então, pessoal, o Time Jovem vai ficando por aqui e você pode conferir mais desse conteúdo na nossa playlist aqui no canal do YouTube. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho porque vem mais episódios dessa série por aí. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário aqui também e fale sobre um pouco dos exemplos que Daniel traz para você. Até a próxima, tchau!